que é o Big Starter, que a gente vai ver quais são os games da categoria de entretenimento e educacional ou de impacto que vão receber aqui a premiação depois que os jurados avaliarem os games aqui. Então, só para lembrar, são 5 projetos de entretenimento, mais 5 projetos de educação e de impacto. As equipes já estão aqui prontas. E eles vão se apresentar, e eu vou explicar rapidinho como é que vai ser, porque antes eu vou apresentar quais são os jurados que vão estar aqui para avaliar o pitching da galera. Então, aqui vai subir ao palco daqui a pouco o Carlos Estigarribia, da Gazeus, o Diego Nico, do BNDES, Marcos Alvarenga, da FINEP, Mariana Gomes, da Apex Brasil, Mário Lapim, da Virgo Game, Samuel Lange, da TV Escola. Palmas para eles. Já eles sobem aqui no palco. Lembrando que os convidados foram selecionados por uma curadoria do Sérgio Nesteriuk, né? Então, eles foram selecionados por ele. Mas antes da gente começar, rapidamente, eu vou chamar aqui ao palco o presidente da Abra Games, o Sandro Manfredini, que vai dar uma palavrinha para vocês e para os participantes. Palmas para ele. Obrigado, Petró. Só um recadinho. Eu acho essa uma das sessões mais legais. Já vi muito projeto bom nascer aqui. A gente já tem alguns resultados bem claros aí. O próprio Relic Hunters, o Fofu, que hoje está concorrendo também. Então, acho uma maneira muito legal da indústria se incentivar a ver novas empresas, novos projetos bacanas nascerem. Então, parabéns ao Big aí para continuar com o Big Starter. Desejo sucesso e sorte a todos que vão fazer o pitch. E eu queria chamar a Luciane Gorgulho para continuar aqui essa cerimônia. E aí a gente dá prosseguimento e início. Obrigado. Boa tarde a todos animados aí com a vitória do Brasil. E vamos começar agora mais um campeonato mais empolgante, mais interessante para o Brasil do que a própria Copa, né? Aqui a gente vai estar vendo a apresentação dos grandes vencedores, dos grandes unicórnios que a gente vai estar acompanhando aí pelo mundo. Com muito orgulho que o BNDES vem já desde 2006, apostando no setor de games. Já são 12 anos que a gente vem acreditando e fazendo diversas iniciativas em prol do setor, desde o financiamento de um grande estudo lançado em 2014, o patrocínio aqui sempre importante ao Big, linhas de crédito, fundos de investimento, porque a gente realmente acredita nesse segmento. O Brasil tem muito potencial. E esse momento aqui desse pitch, né, do Big Starter, foi uma ideia conjunta entre o BNDES, a Abra Games, os organizadores, da gente ter a oportunidade de estar conhecendo os jogos em desenvolvimento, os melhores jogos, e conceder um prêmio em dinheiro. A gente gostaria até que esse prêmio fosse de um tamanho maior, mas é o que é possível. E já é interessante para que esses desenvolvedores que estão em processo de desenvolvimento possam investir, né, de forma melhor no desenvolvimento do seu game. Né, a gente está falando aqui desde jogos de entretenimento até jogos educacionais, jogos sérios. E a gente já vem fazendo isso há alguns anos e tem sido muito gratificante ver tantos jogos, tantos desenvolvedores interessantes que estão surgindo aqui nessa iniciativa. Então, com grande expectativa, vamos começar esse júri, né, esse pitch, torcendo aqui para que a gente tenha grandes revelações dos talentos brasileiros em jogos eletrônicos. Obrigada. Obrigado, Luciane. Então, vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica aqui, né? A gente tem os estúdios que eu vou chamar de times, já que a gente está em clima da Copa, tá? Então, são 10 times que estão aqui, e cada time vai ter 5 minutos para fazer o pitching. Então, vai ter uma apresentação que eles vão fazer aqui para os jurados. Vão ser 5 minutos, e aí vai ter 3 minutos de comentários que os jurados vão poder fazer perguntas para o representante do time responder. E eu vou chamar o time por ordem alfabética no jogo, começando pela categoria entretenimento, os 5 primeiros, e depois eu chamo os 5 de educação ou impacto. Então, sem mais delongas, vou pedir que os jurados subam ao palco aqui, então, por favor. Os jurados, por favor.
Aqui não tem o VAR, então eu pedi que os jurados prestem bem atenção, tá? Não dá para chamar o VAR aqui. Então, quando estiverem prontos, estão posicionados. Vai chegar mais jurados, então ao longo aqui a gente chama mais jurados, mas eu vou dar seguimento aqui ao Big Start. Chamando então, vamos começar com o primeiro game da categoria entretenimento, que é o Epic Golf 2D. Pode subir ao palco. Vamos lá, quando eu falar aqui, vai começar a contar, tá bom? Que nem a gente combinou, tá? Beleza. Então vamos lá, preparados, pessoal? Valendo! Boa noite, eu sou o Wilson Mello e eu venho aqui representar o Vaca Roxa e apresentar o nosso novo game. Aqui é uma ilustração do nosso estúdio. E, primeiramente, porém, eu vou falar um pouco da nossa experiência de produção de jogos. A gente trabalha majoritariamente com outsourcing para outros jogos em desenvolvimento no mercado, como, por exemplo, o Manispark, que está até em exposição aqui. E colecionamos também passagens por várias game jams, o que nos deu experiência em gestão de projeto e metodologias ágeis também de desenvolvimento. O nosso jogo, ele é um jogo de golfe, arcade, com raios, explosões e jogadores com habilidades únicas. Várias fases bônus e, no final, alguns bosses, no final dos 18 buracos. Ele hoje é um jogo de golfe tematizado com, por isso Epic, tematizado com o tema medieval. A gente aposta nele, essa estética em pixel art, para até pegar um pouco da nostalgia do nosso público-alvo e fomentar isso. Porque a gente acha muito importante esse tipo de representatividade. A gente tem alguns modos de jogos bem cativantes, que são modos de jogo de jogadas mais habilidosas, o modo de jogo que conta com só lutas de bosses, e também um multiplayer local. Ele foi inspirado, como eu falei, em jogos clássicos, e a soma disso tudo, junto com a inúmera possibilidade de fazer um buraco, o jogador cria um gameplay emergente extremamente criativo e arrojado. A gente julga que a nossa marca é interessante porque, em pesquisas, a gente concluiu que, em média, no mercado, os jogos de golfe vendem até 50 mil cópias, com preço aproximado de R$10. Nosso jogo é simples, porém complexo. Tem comandos simplificados de um toque ou um clique. A curva de aprendizado é bem rápida, ele pode ser relaxante, desafiador e divertido, tudo num único só gameplay. Ele é ridiculamente escalável, no que diz respeito a ter novos temas. Hoje a gente está apresentando ele como Epic, mas amanhã ele pode ser modern, ele pode ser renascentista, ou ele pode ser baseado em alguma marca do mercado. Aqui um pequeno roadmap. A gente começou o projeto no começo do ano. A gente tem agora, no momento, uma build alpha já funcionando, com um mundo, com 18 buracos. E estamos vislumbrando uma build beta para outubro. E o lançamento no começo do ano que vem. O nosso planejamento consiste, hoje, com essa build que eu falei, em alfa, com um mundo com 18 buracos, que a cada 3 buracos a gente tem uma fase bônus. E um boss no final desses 18 buracos. O game core já está completo, e no futuro a gente pensa em expandir isso para mais 3 mundos, melhorar significativamente os modos de jogo, inclusive multiplayer, e apresentar novas mecânicas. A gente do Vaca Roxa julga muito importante, claro, o prêmio aqui dado pelo Big Starter. Isso vai proporcionar que a gente faça o polimento do nosso jogo, no que eu falei lá dos novos modos, apresentar novas mecânicas e tudo mais. Mas a gente quer aqui também abrir uma conversa com possíveis parceiros, no que ajude a gente a expandir essa comunidade, fazer playtests, e inclusive conversar também com publicadores, por que não? Para ajudar a gente na divulgação, em QA e no próprio lançamento, né?
E é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito bom. Algum jurado quer fazer alguma pergunta para começar aqui os 3 minutos? Tem um microfone aí do seu lado, você pode pegar, por favor? Espero que funcione. Deixa eu ver se está ligado. Alô? Isso, está ali. Você fala em alguns momentos em boss ao final. O que seria mais ou menos esse boss? A gente ainda não tem gameplay disso gravado. Mas então, seria uma espécie de um chefe, né, de fase, como nos jogos antigos que a gente tem. Quando a gente finaliza uma fase, a gente chega num monstro, num chefe, que é super desafiador. A priori, o gameplay consiste em alguns targets que a gente tem na fase, onde o jogador vai concluir, quebrar esses targets, o boss levanta a guarda e a gente consegue atacá-lo. Em alguns hits, a gente consegue matar isso. Para brincar um pouco com o desafio e ampliar a gama do jogo também. Mais alguma pergunta, senhores jurados? Então, muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer. Vamos agora ao segundo game da categoria Entretenimento do Big Starter, do Big Festival 2018, que é James Dream. Boa sorte. Fica preparado que quando eu falar aqui, vai começar. Espera aí. Preparado? Preparado. Valendo. Boa tarde, gente. Vou aqui apresentar o James Dream. James Dream ele é um jogo com temática point and click, de aventura e terror psicológico. E aqui, nessa apresentação, a gente vai discutir se vale a pena fazer esse projeto, se vale a pena fazer esse jogo, e se o time que está a cargo de fazê-lo é capaz de executar essa tarefa. Então, vamos lá, vale a pena fazer esse jogo? O que é o James Dream? Ele é um jogo de terror psicológico, ele tem elementos de side-scroller, point and click e mecânica de sobrevivência e estratégia. Esse projeto ele não é um projeto novo, ele já está desde 2016, o seu primeiro protótipo, e ele está na Steam já, inclusive com alguns trailers, e o release dele, a primeira versão que a gente está querendo lançar com uma demonstração, está agora para Halloween desse ano. E ano que vem a gente estaria pegando para fazer uma adaptação para a versão mobile. E James Dream ele é uma história pessoal, ele tem um fundo de uma história pessoal, o tema principal dele é paralisia do sono, que fomenta toda a imagem que se tem por trás do jogo. Ele vai carregar bastante mecânicas de puzzle, e o puzzle vai ser bastante utilizado como instrumento de narrativa, ele não vai ser apenas para desafiar o jogador. Vai ter também elementos de confronto para expor a fragilidade do personagem, com mecânicas que vão fazer o personagem tomar decisões entre um caminho mais complicado, entre um caminho que vai ter mais confronto, ou entre um caminho que vai ser mais mentalmente desafiador. Os cenários eles têm muito elemento de Metroidvania, com navegação horizontal, vertical, mas ele basicamente é side-scroller com mapas dentro do jogo para manter o jogador entretido, focado nessa experiência. A gente carrega muitas inspirações em jogos antigos, jogos que têm um público que carece bastante desse tipo de projeto. Você tem a maior parte dos jogos com os quais a gente compete aqui são projetos antigos, projetos como Harvester, projetos como The Cat Lady, Dream Machine, que também usa stop motion, que aliás é o único outro projeto relevante que utiliza stop motion, o mais recentemente Detention e Pinstripe. A gente também carrega bastante influência de arte e música, justamente para trazer esse incômodo, trazer essa sensação de incômodo em todo o período, em todo o fluxo de jogabilidade do jogador. Agora, a parte bastante relevante, se o time é capaz de fazer esse projeto. Elementos fortes da equipe é que a equipe já tem experiência em gestão de projetos, já tem experiência em empreendedorismo. Eu, no caso, já tenho outras empresas, já sei como é que essas coisas funcionam. A gente trabalha bastante com Scrum, trabalha bastante com CBL, que é uma metodologia da Apple. O time tem bastante mistura horizontal, sendo que todas as pessoas participantes do projeto podem influenciar em decisões de game design, gameplay, até cenário e arte. O planejamento e o custo também, por a gente já ter experiência em empreendedorismo, ele é bem estruturado, a gente já tem todo o planejamento financeiro dele até o final do ano. O dinheiro a mais que a gente ganharia, por exemplo, nessa competição, seria para a gente utilizar para fazer divulgação, para fazer redes sociais, trabalhando principalmente com pequenas agências, porque é uma parte que a gente carece bastante.
A gente cogita também trabalhar com alguns publishers. Para falar um pouquinho de mercado, eu tenho uma outra empresa que fomenta um pouco de tecnologia para a gente, e a gente tem um crawler nosso, que a gente faz tracking e acompanhamento de lançamentos e de outros jogos via Steam Spy. Então, a gente pega o valor do jogo em um determinado momento e multiplica pela quantidade de owners que a gente pega pelo Steam Spy. Então, a gente tem noção do tamanho desse negócio. O nosso projeto ele compete principalmente com jogos antigos, como Cat Lady, Downfall, Detention e The Dream Machine. Aqui vocês podem ver o cálculo pela nossa plataforma do quanto que esses jogos renderam, utilizando o valor que eles tinham em cada momento. Então, é um projeto de um potencial retorno bastante alto, porque ele também é um projeto de baixíssimo custo. O nosso cálculo ele não chega nem perto de 100 mil reais. Aqui estão outros projetos que a gente, como equipe, já fez. A Cartoon Box Studio, a gente vem trabalhando com jogos desde 2016. Aqui tem outros projetos que a gente fez, focando bastante uma arte diferenciada. E aqui nos pontos importantes eu queria bastante falar nessa dificuldade, nesse desafio que a gente tem de atingir as pessoas através de redes sociais. E, bom, eu queria tocar o nosso trailer, se puder tocar aí, por favor. Tem uns segundinhos aí. Isso aqui é um teaser que a gente montou no ano passado e está na página da Steam. Ele não é o único teaser que a gente tem. Você vê que ele carrega, já dá para sentir essa temática, esse incômodo que ele propositadamente ele tem que trazer. A gente tem outros vídeos que mostram um pouco mais do gameplay. Acho que Mas estourou o tempo, isso quer dizer, estourou. Gente, muito Tem que obrigado ser aí justo. pela oportunidade. Beleza. Algum comentário do júri? Uma pergunta? Tem microfone aqui. Obrigado. Parabéns, acho que é legal esse pitch. E eu gostei de ver assim, que é um projeto que o custo não é muito alto e, comparado com esses outros, parece que tem um retorno legal. A dúvida é, você está falando só de Steam ou você está pensando em outras plataformas? Porque o Switch, por exemplo... Obrigado. A gente está pensando basicamente em Steam. Todos esses dados que eu trouxe para vocês, ele usa os dados da Steam. A gente vê que a oportunidade que a gente tem em mobile ela é ainda maior, visto que, se você pegar a plataforma iOS, onde as pessoas realmente compram jogos, a gente compete com 2 outros jogos. Então, a adaptação, a gente já fez o cálculo, a gente gastaria, em média, um mês a mais, mais ou menos um mês a mais, da versão que a gente teria final para fazer a adaptação para iOS. Que é uma coisa muito simples, basicamente algumas cutscenes a gente não ia ter, porque não tem o mesmo suporte de vídeo que a gente teria numa plataforma como Steam. Então, a adaptação é muito curta e o potencial mercadológico de você liberar esse projeto dentro da plataforma iOS é ainda maior do que na Steam, visto que a gente compete com muito menos outros títulos. Então, Switch, você não pensa? Em Switch também? E Nintendo Switch? Eu não sei se Switch, a plataforma Switch, eu não sei como é que ela funciona tecnicamente. O Detention está no Switch, não estou falando porque um dos jogos que você está usando ali como benchmark está no Switch. Sim, é bem recente essa adaptação desses jogos para Switch. O Switch a gente ainda tem que fazer um estudo, então estaria ainda além do que a gente estima mercadologicamente. Todo o planejamento financeiro que a gente tem usa o Steam, então é o plano A, é o plano mais pé no chão, e a gente conseguir colocar na Steam e já ter um retorno a partir disso. E a partir da gente colocando na Steam, a próxima meta é colocar mobile, primeiro iOS, que é onde está o público que mais realmente compra esse tipo de projeto. Perfeito. Aproveitando a pergunta do Stiga, a gente está falando de menos de 100 mil reais, né, como você colocou. Eu queria saber qual é a duração da experiência para o jogador. A duração da experiência ela não é longa, propositalmente não é longa. Esses outros projetos eles não têm uma duração longa de experiência também. O Pinstripe, que é um dos maiores projetos que traz um pouco dessa atmosfera que a gente quer trazer, ele tem uma duração em média, se não me engano, de 3 horas. Então, não são projetos longos. E isso também diminui bastante o custo do projeto. O cenário que a gente está trabalhando é um cenário de jogos curtos mesmo. São experiências narrativas únicas que você joga uma vez e é isso, e fica. E também tem uma coisa bastante interessante.
sobre esse ponto. A Steam, o público da Steam tem muito hábito de comprar para manter na biblioteca, para manter na sua biblioteca lá. 96,4% dos jogos da Steam, eles nunca veem uma tela. Então, a gente foca também nesse público que quer manter na biblioteca. Beleza, desculpa, o tempo acabou. Obrigado, palmas para ele. Dando continuidade, então, aqui, agora tem que parar o cronômetro, ficou pitando aqui. Chamando o terceiro game, então, da categoria de entretenimento do Big Starter, vou chamar ao palco Little Dude, The Game. Preparado? Preparado. Então você tem 5 minutos, valendo. Tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Jean, da Initial Tape, representando a Initial Tape. A Initial Tape é um grupo de estudantes do curso de Jogos Digitais. E para começar a apresentação, eu gostaria de mostrar alguns artigos sobre o Multiplayer Co-op, que é uma categoria de jogos que tem tido uma baixa desde o lançamento da 8ª geração de consoles. E aqui tem alguns artigos para enfatizar isso, e ali tem um gráfico de uma pesquisa do site Quantic Foundry que indica que o multiplayer co-op local é o multiplayer favorito dos jogadores. Então, sempre quando algum jogo sai desse modo de jogo, sempre faz muito sucesso. Tem alguns exemplos de sucesso dessa experiência que os jogos trazem. Então, Overcooked, A Way Out, Broforce e No Heroes Here, que está aqui na Big, inclusive. Então, pensando nisso, temos desenvolvendo o Little Dude The Game, que é um jogo que visa resgatar essa experiência do multiplayer do sofá. Então, um pouco sobre o jogo. É um jogo de shoot'em up e sobrevivência em pixel art, onde o principal objetivo é matar zumbis. E o jogo funciona no sistema de hordas, em que a cada final de horda a dificuldade aumenta e novas armas são desbloqueadas, e ao final de cada nível, outros níveis são desbloqueados. Então, um pouco sobre a história do jogo. O Little Dude se passa num futuro distópico, apocalíptico, onde os demônios e os zumbis dominaram o mundo, e os nossos protagonistas, os Dudes, têm como objetivo tomar o mundo de volta. Então, vou falar um pouco sobre os Dudes. No total, temos 12 personagens jogáveis no jogo, e cada um tem suas peculiaridades, né? Tem animações diferentes, voice lines, sound effects, que fazem jus à personalidade deles. E, como eu havia dito antes, ao final de cada wave, você desbloqueia uma arma nova. No total, temos 8 armas no jogo, e cada arma tem suas propriedades únicas. Então, as fases. Temos 9 fases no total, por enquanto, incluindo uma fase de tutorial e uma fase de boss. O legal é que cada fase tem seus macetes e suas características únicas que precisam ser descobertas pelo jogador para a sobrevivência dele. Então, um exemplo disso, uma das nossas fases tem um gerador no topo de uma estrutura, e o jogador tem que manter esse gerador ligado para o helicóptero passar e conseguir coletar os recursos necessários para ele sobreviver. Vou falar um pouco sobre o público-alvo do jogo. Nosso jogo é principalmente feito para os jogadores casuais e para aqueles que curtem o multiplayer local. Só que não se resume a isso. Nós tivemos a oportunidade de expor o jogo no Panorama Brasil Estudantes, e o que a gente pôde observar é que o jogo realmente agradou a maior variedade de gamers, de todas as idades e de todos os tipos. Então, eu vou falar um pouco sobre o que há por vir no jogo. Com investimento, além do modo survival que já está implementado, nós planejamos adicionar 2 novos modos no jogo. Então, o modo Versus, que basicamente se compara a um Smash Bros, só que com armas. E o modo Funhouse, que ele pega essa mecânica da sobrevivência tradicional e coloca num mapa muito mais amplo, mais interativo e mais complexo do que os outros. E, claro, com objetivos. Então, eu vou falar um pouco sobre as plataformas e nossos planos futuros. Atualmente, nós estamos procurando publicadoras para o jogo, e principalmente para as 2 plataformas, a Steam e Nintendo Switch. Mas, é claro, sem excluir as outras plataformas, PS4 e Xbox.
Então, e o lançamento do jogo está previsto para o início de 2019. E, para finalizar, gostaria de convidar vocês a testar o nosso jogo, que está no Panorama Estudantes, e a visitar a nossa página no Facebook. Muito obrigado. Muito bom. Agora a gente tem 3 minutos para a pergunta dos jurados. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Se ninguém tiver, a gente prossegue, então. Então, beleza. Muito obrigado. Obrigado. Palmas. Agora eu vou chamar ao palco o 4º game da categoria entretenimento do Big Starter, One Beat Me. Palmas para eles. Quando você estiver preparado, eu dou o toque ali. Beleza, obrigado. Valendo. Boa noite, meu nome é José Wilson, eu sou game designer e artista 2D e vou falar em nome do time PixJuice. Solta o vídeo, por favor. Bom, junto com meu amigo e também game designer Victor Eisman, somamos 9 anos de experiência desenvolvendo jogos digitais, trabalhando com projetos de audiovisual, gamificação e entretenimento. Essa experiência nos trouxe até o One Beat Me, um jogo de ritmo 2D sobre batalhas de beatbox, que funciona da seguinte forma. Um jogador ele cria uma sequência de notas e desafia o outro personagem a reproduzir essa mesma sequência. Em seguida, o outro personagem ou jogador tem a chance de criar sua própria sequência e devolver para o primeiro personagem ou player. É uma dinâmica que simula uma mistura de batata quente com gênios. A nossa ideia é incentivar a criatividade do jogador, criando suas próprias sequências e também para subverter o conceito de esteira de notas pré-definidas que existem em jogos como Guitar Hero e Rock Band. O universo dentro do nosso jogo traduz vários símbolos e elementos da cultura hip-hop e do hip-hop e da cultura urbana. Então, tomamos decisões criativas em vários níveis do nosso projeto. Algumas delas se refletem, por exemplo, no design de personagens. Porque nem todo jogo precisa ter um personagem branco de 30 a 35 anos querendo destruir ou quebrar alguma coisa, e nem toda personagem feminina precisa ser uma donzela frágil ou estar hipersexualizada. Acreditamos que o hip-hop, a música e os games e os jogos, eles podem ser uma forma de inclusão. Então, alguns dos diferenciais do nosso projeto consistem no seguinte. Ele é um jogo de ritmo totalmente animado em 2D. Ele utiliza o tema de hip-hop e cultura urbana, que é um universo rico, pouco explorado dentro do subgênero de jogos de ritmo. Existe, a princípio, um modo campanha que funciona aos mods de jogos arcades, como Mortal Kombat, para um jogador, em que o jogador ele vai desafiando outros personagens, ou um modo versus. Além disso, tem um modo extra, que é um modo estúdio, onde o jogador ele pode criar suas próprias melodias, criar suas próprias sequências. O nosso desenvolvimento tem se dado da seguinte forma. Começamos o pré-projeto há pouco mais de 6 meses, ele tem sido feito por financiamento próprio. Ao longo desse período, pesquisamos, fizemos um mapeamento de influenciadores, youtubers e comunidades, desenvolvendo um protótipo funcional. E com o impulso do Big Starter, conseguiríamos entregar, ainda no segundo semestre, uma demo com 2 personagens de 2 cenários para ser disponibilizada. Essa demo nos auxiliaria a criar uma comunidade de fãs, ter feedback e implementar essas melhorias numa versão junto a uma publisher, além de potencializar uma conversão desses usuários em compradores do produto final. O nosso modelo de desenvolvimento é feito através de parcerias com profissionais de áreas complementares e ferramentas de baixo custo. Então, de forma geral, a gente está propondo um jogo de ritmo com um diferenciado no seu tema, na sua abordagem,
utilizando aspectos de inclusão. O orçamento total estimado ficou em torno de 50 mil, com o valor do Big Starter já incluso, e uma média estimada de valor para a versão final digital entre 20 e 30 reais. Então, aqui eu também quero trazer alguns títulos e artistas que se relacionam com o nosso projeto, para reforçar que a desculpa de que diversidade e representatividade não funciona no entretenimento, ela já caiu por terra. Porque o grande público ele é justamente isso, ele é diverso. E que seria muito bacana se todo mundo se enxergasse e se sentisse representado enquanto se diverte. Acreditamos que, enquanto desenvolvedores e a própria indústria, podemos construir o caminho até esse objetivo. É isso, então. Muito obrigado. Muito bom. Os jurados, tem alguma pergunta? Você tem o microfone aqui ao lado, por favor. 3 minutos. Tá, beleza. Olá, Parabéns, excelente esse projeto. Por que PC e não celular, que parece ser bem mais... A própria tela que você mostrou ali, eu estava vendo já fazendo um ritmo no celular, assim, queria entender. Ok. Então, escolhemos essa plataforma pelo baixo custo e também porque ela nos permite, inicialmente, expandir e criar uma base maior, já que esse público de internet que consome, ele é um dos nossos principais alvos iniciais. Mas a ideia é expandir para outras plataformas, eventualmente. Então, ele é uma plataforma acessível para a nossa estrutura de desenvolvimento. Esse é um dos critérios. Tá, mas pensa isso com carinho em celular, que eu acho Sim, que sim, tem tudo sim. a ver, A gente pretende... Mais alguma pergunta, pessoal? Então, ok. Obrigado. Palmas para ele. Obrigado, gente. Boa noite. E agora, para finalizar a categoria entretenimento do Big Starter, aqui fazendo pitch, vou chamar ao palco o UAI, ou UAI. Você está preparado? Calma aí, está preparado? Então, beleza? Valendo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fabrício, da Umbu Games. Eu vim aqui para falar um pouco do nosso novo jogo, UAI. Imagina um planeta alienígena onde a principal diversão é pegar pressas. E imagine que você participa de uma competição onde a pegadinha mais criativa é a vencedora. Aí você está no quarto de um amigo seu, você mexe nos livros, pega a bola de basquete, posiciona o bastão no lugar ideal, coloca seu amigo no cantinho para fazer uma pegadinha mais legal. E aí, por fim, você utiliza um pouquinho de tecnologia alienígena para finalizar. Aí você pode começar a reação e torcer para o resultado ser perfeito. Mas espera aí, se você pudesse fazer tudo completamente diferente, se tudo fosse controlado por um sistema de física, sem scripts ou resultados pré-definidos, e se você pudesse fazer exatamente o que sua imaginação mandasse, no UAI dá para fazer tudo isso e muito mais. Você tem acesso a diferentes pegadinhas, algumas, inclusive, bem dolorosas. Acesso à tecnologia alienígena. Você pode criar suas fases e customizar e compartilhar com seus amigos e customizar personagens. Esse é o UAI, o único simulador de reação em cadeias que mistura pegadinhas, aliens e muita diversão. Eu falei um pouquinho do jogo, agora eu vou falar um pouquinho da empresa. A Umbu Games foi fundada em 2015, tem sede em Belo Horizonte. Atualmente são 2 sócios, eu e João Vitor. Juntos nós já lançamos 3 jogos, 2 são oriundos de pequenos editais governamentais. O Rei da Rima é um jogo cultural e o Games Laboratório é um jogo educacional. O Dead's Life foi o nosso primeiro jogo de entretenimento, lançado em 2016. Ele é um puzzle game de reação em cadeia inspirado no filme Premonição. O jogo viralizou bastante no YouTube, com mais de 8 milhões de visualizações. E isso, alinhado ao grande potencial de crescimento da nossa equipe, nós fomos selecionados por uma aceleração internacional chamada Game Founders. No Game Founders, a gente participou durante 3 meses ano passado, onde aprendemos bastante sobre business e sobre o mercado de jogos. Durante todo esse tempo, a gente andou pesquisando o mercado e percebeu que existia uma categoria de jogos fazendo bastante sucesso, de bastante relevância, que é de simulação física com elementos de puzzle. Aqui eu posso destacar 2 jogos, o Kerbal Space Program e o Human Fall Flat, com mais de 2 milhões de cópias vendidas.
E a gente percebeu que essa categoria se encaixava perfeitamente na mecânica do nosso primeiro jogo, que é a reação em cadeia. E melhor do que isso, potencializava essa mecânica, fazendo ela ficar ainda mais divertida. Então, o diferencial desses jogos são que você pode, através de um sistema de física, de um gameplay controlado por física, criar reações emergentes, divertidas e com grande potencial para transmissão ao vivo. Disso tudo, de toda essa experiência, veio o AI, que é um jogo infinitamente rejogável de simulação de reação em cadeia, que mistura aliens, pegadinhas com elementos de quebra-cabeça. Vocês já viram um pouquinho no vídeo, eu vou falar um pouco das principais funcionalidades do jogo. Reações em cadeia baseada em física, você pode resolver a fase da maneira que você imaginar, trocando objetos e personagens de posição. Isso gera soluções infinitas para uma fase e um potencial de replay muito grande para cada uma delas. Isso também gera um potencial incrível para integrações sociais, principalmente nas plataformas de stream, como o Twitch e o Mixer. Então, a gente vai ter modos de jogos exclusivos para essas plataformas. E, além de tudo, a gente vai ter um editor de personagens, um editor de fase, porque a gente quer que a comunidade crie conteúdo juntamente com a gente para estender a vida útil do jogo. Então, nós vamos ter alguns parceiros ajudando a criar conteúdo para o jogo. Temos também rankings online, onde as pessoas poderão competir por melhores pontuações. O jogo tem previsão de lançamento no primeiro semestre de 2019 para PC, no segundo semestre para consoles, a $14. A gente está procurando funding para desenvolvimento do jogo, publishers para ajudar a gente com funding de duas formas. Na versão de PC por $100 mil ou na versão de PC e consoles por $150 mil. Já temos um roadmap de pós-lançamento já definido, os principais destaques para multiplayer, cooperativo e competitivo, e integração com o Steam Workshop, que visa a fazer com que a vida útil do jogo seja estendida ainda mais. Então é isso, gente. Esse foi o AI. Muito obrigado. Boa noite. Muito bom. Agora, os jurados gostariam de fazer alguma pergunta para o pessoal do AI? O microfone está aí, 3 minutos, por favor. Eu fiquei na dúvida sobre como é que vai funcionar a pontuação. Porque tem o ranking, mas o que leva uma pessoa a pontuar mais do que a outra? Tá. Quanto mais complicada for a pegadinha, quanto mais elementos da reação em cadeia você utilizar, mais pontos você ganha. Quanto maior a distância entre os objetos também, e você pode, por exemplo, acertar partes diferentes do corpo da pessoa, como a gente viu. E aí você pode ganhar mais pontos de acordo com a região, de acordo com a dor aplicada, e tudo isso somado faz a pontuação maior ou menor. Mais alguma pergunta? Beleza? Muito obrigado. Palmas para ele. Agora vamos começar o Big Starter da categoria Jogo Educacional ou de Impacto. Eu só vou pedir que o pessoal que suba aqui fica um pouquinho mais aqui perto da mesinha, porque fica mais perto lá do pointer quando vocês forem passar slides. Acho que facilita para todo mundo. O pessoal me pediu aqui, por isso que eu te atrapalhei. Desculpa, agora foi a luz aqui. Desculpa. Tá aqui. Desculpa. Tá? Não estava enxergando por causa da luz. Então, vamos dar sequência aqui. Jogo educacional de impacto. O primeiro a fazer a apresentação de 5 minutos é o Ambia. Preparado? Valendo? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Igor, da Imersis. Estou aqui para apresentar para vocês o nosso principal projeto, o Ambia. Ele é uma plataforma educacional baseada em realidade virtual e aumentada, que chega para mudar a forma que a gente conhece hoje de ensinar e de aprender. A gente pode ver aqui que o aprendizado prático ele é, em geral, muito mais eficaz e eficiente do que o aprendizado puramente teórico. Aquele método clássico do século XII, de um professor tentando modelar 40 alunos diferentes em sala de aula. Imagina hoje a gente, no século XXI, poder ter uma aula, então, com as tecnologias de biologia dentro de uma célula, ou num laboratório super equipado, talvez de física no espaço, de história no passado, ou por que não montar moléculas com suas próprias mãos. Essa é exatamente a proposta do Ambia. Antes de continuar falando sobre ele, eu vou mostrar um pouco de um vídeo com os primeiros usuários falando sobre a experiência na plataforma. Você vê que está na realidade virtual, dá uma vontade assim, de estudar. A sensação de estar mesmo fazendo uma coisa prática é muito diferente da teoria. Uma relação mais próxima de você com o corpo, do que só ser livro e olho, entendeu?
você consegue ver o experimento, que você só percebe pela teoria nas aulas. A visão de conectar vários alunos para aprender juntos em uma plataforma é fenomenal. Tocar nas coisas, sentir como a coisa funciona, é uma coisa que pode abrir outras portas na sua mente. Isso é muito, assim, fora do normal. São todas imagens da versão alfa e depoimentos reais. E qual é o impacto que o Ambia tenta resolver, né, que ele traz? O primeiro deles, entre muitos, é a falta de democratização na educação de qualidade. A gente sabe que ter acesso à educação muitas vezes é um privilégio, a educação de qualidade é praticamente uma exceção. Muito disso se deve ao segundo ponto, que é justamente o alto custo para você levar recursos para uma educação de qualidade para dentro da sala de aula. E o que leva ao terceiro, que é a alta taxa de evasão que a gente tem nas escolas hoje, justamente pela falta de adaptação a esse modelo tão antigo. A solução é uma multiplataforma educacional que traz laboratórios virtuais realistas e de altíssima qualidade, ou seja, uma solução atrativa, social, mas principalmente acessível. O mercado disso é gigantesco. A gente está falando de física, química, biologia, que é igual aqui no Brasil em qualquer parte do mundo. Mas como primeiro mercado, a gente tem o mercado brasileiro e só no nosso target a gente tem mais de 43 milhões de potenciais usuários, sem contar com o crescimento exponencial do mercado de realidade virtual e aumentada. Os principais recursos vão desde as simulações realistas, ou seja, o Ambia também tem as suas simulações onde o aluno não tem uma animação pré-programada, ele pode errar, ele pode criar, ele pode aprender com os próprios erros ali dentro. Ele cria uma comunidade virtual, porque ele é feito para funcionar em rede, mas um dos principais recursos é a possibilidade de gerar conteúdo. Alunos e professores podem gerar conteúdo com as ferramentas que tem no Ambia e compartilhar com seus colegas com recursos que eles jamais poderiam ter dentro de uma sala de aula, por exemplo. Além disso, tem autonomia ativa, integração com os AVAs e a multiplataforma. O Ambia pode ser utilizado tanto em tela plana, quanto em realidade virtual como experiência máxima e também em realidade aumentada. Ele interessa para muita gente, né? Estudantes, professores, governos, editoras e por aí vai. E as vantagens, eu vou só dar destaque para a geração de conteúdo, de dados analíticos que ele tem de cada usuário, o fato de ter uma base open source e ser expansível para outros mercados, como a indústria, por exemplo, e ser escalável e global. Tem um valor pedagógico gigantesco, tem muitas coisas que a gente poderia destacar, mas eu vou destacar principalmente a aprendizagem híbrida, a sala de aula invertida e, é claro, a gamificação, algo que é extremamente atrativo e engajador. A concorrência, ela existe, é claro, a realidade virtual está em alta, mas nenhuma chega a ser uma plataforma tão completa quanto o Ambia. O modelo de negócio é o freemium, vai do gratuito a um modelo pago mensalmente por alunos, podendo ser customizado. A estratégia de lançamento vem sendo construída através de parcerias, divulgações em eventos, e as vendas começam na versão beta agora no próximo semestre, com a versão final 1.0 no final do ano. A equipe é de altíssimo nível, com experiência já de mais de 2 anos em realidade virtual em outras áreas, prêmios internacionais na área de arte, experiências em empresas como Nokia e Intel, da equipe de programação, especialmente. E a gente tem, como eu já disse, o lançamento da versão beta agora, no final do ano a versão 1.0, e até 2020 a gente pretende lançar o Ambia em 3 idiomas, inglês, espanhol e português, indo do ensino fundamental a alguns cursos do ensino superior. É isso, esse é o Ambia. Aqui vocês encontram mais informação. A gente tem tempo agora para os jurados fazerem perguntas. Vocês têm alguma pergunta? O microfone está aqui, mas pode usar o meu aqui, vai. Oi, boa noite. Será que você poderia detalhar um pouco melhor o seu modelo de monetização para esse produto? Você mencionou open source. Se você puder, além da monetização, explicar melhor como, ao mesmo tempo, é open source e monetizável. Ele tem uma base open source, que é a base da plataforma, para que as pessoas possam construir, utilizar a navegabilidade, porque desenvolver para a realidade virtual não é a mesma coisa que você desenvolver para uma plataforma que já tenha todas as bibliotecas prontas. Então, parte das bibliotecas que a gente está criando, a ideia é colocar isso como base para que a gente possa estimular outros desenvolvedores para que, no futuro, o Ambia se transforme num marketplace também, e que mais pessoas possam ter acesso a isso e desenvolver produtos para colocar lá dentro. A princípio, a ideia dele, num prazo de 5 anos, é ele ser gratuito e que as pessoas possam comercializar tanto assets quanto conteúdo dentro da própria plataforma. No começo, a gente precisa monetizar ele através de usuário mês. Nosso modelo de negócio é mais focado em B2B, ou seja, a gente está buscando sistemas de ensino e escolas para comprarem
5 aparelhos a princípio, montar um pequeno laboratório lá que possa dar rotatividade para as escolas, dando acesso nas plataformas em realidade aumentada e nos PCs para os alunos em casa. Mais alguma pergunta? Aqui, microfone, eu tirei daqui. Eu não sei se eu perdi, mas qual é a estimativa de investimento total no jogo? Cara, a estimativa de investimento total no jogo chega perto de 2 milhões até 2020. Então, a gente está em etapas, né? A gente está no estágio com a versão alfa, lançando a versão beta. A gente já colocou pouco mais de 200 mil do próprio bolso em cima disso. Tem um seed na empresa, mas é contando na empresa como um todo, que trabalha com treinamento na área industrial também, e é do faturamento do treinamento que a gente tem monetizado a equipe para trabalhar em cima da plataforma. Mais alguma pergunta? Tem microfone aí? Claro, temos 30 segundos, mas pode ir. Eu entendi que é um ambiente, né, de experimentação, mas eu não entendi direito quais são os aspectos lúdicos. Porque, a princípio, é um jogo educacional. O que você pode falar mais sobre isso? Certo. Na verdade, assim, a gente tem laboratórios que podem ser utilizados para um professor dar uma aula prática e criar gamificações ali dentro. Então, a gente tem algumas gamificações, por exemplo, que o aluno tem o desafio de montar algumas moléculas de carbono para guardar, com carbono, para guardar na sua bagagem para poder criar experiências depois em uma outra aula. Ou no laboratório de anatomia, de biologia, o aluno poder montar o corpo humano, os ossos que são guardados de forma errada, tudo isso com tempo e pontuação através do tempo que ele leva para criar as tarefas. Beleza, acabou o tempo. Valeu. Obrigado. Vou chamar ao palco agora para a apresentação do Big Starter, o jogo Cleaver. Está pronto? Calma, não, calma, tudo bem. Calma aí, se prepara. Fica bem, respira. Oi. Pode ir? Valendo. Olá, todo mundo. Me chamo Fabrício. Estou representando a equipe Cleaver. E é sobre o Cleaver que nós vamos falar agora. Opa, desculpem. Bom, junto a mim temos o Thales. Nós dois cuidamos de grande parte das tarefas do jogo, desde design até documentação. O Fábio é o nosso programador e o Marcelo cuidou da modelagem dos personagens. Todos nós somos recém-formados na faculdade de jogos. Nos formamos esse semestre. Bom, o problema que a gente ataca é muito simples. Todo mundo aqui provavelmente consome carne. Mas quem aqui já se perguntou quanto custa produzir essa carne que a gente come? Como é esse processo e como esse processo interfere na vida do planeta? Os recursos são finitos. Bom, essa falta de conhecimento é dada pelo desinteresse que nós temos em não pesquisar sobre esse tipo de assunto. Cleaver vê justamente nesse ponto, para dar interesse nas pessoas. Para isso, nós pegamos o jogador, colocamos ele dentro de um dos problemas do setor agropecuário, para que ele precise fazer algo para salvar a própria pele. Nisso, ele vai conhecer a solução que a gente oferece para o problema, ele vai afetar o sistema da fábrica e aí que mora o nosso impacto. Porque o jogador terá dúvidas, vai fazer com que ele tenha margem para pesquisar sobre isso e pronto, ele já está interessado. Então, se imaginem, eu vou rodar um vídeo, tá? Se imaginem em um ambiente sombrio, onde tudo é maior que você, onde você é frágil e os seus únicos recursos são suas próprias mãos e seu poder de decisão. O que você faria no lugar deles? Pode manter assim, tá? Mantenha assim, por favor. Cleaver se passa numa indústria de embutidos, onde os seres humanos são a matéria-prima e os animais são os operários. Nós unimos mecânicas de puzzle com interação de objetos num ambiente escuro, onde o jogador pode
empurrar objetos para desbloquear caminhos ou acessar plataformas. Aqui, num clima de suspense, o jogador precisa agir de forma furtiva para não ser pego nem pelas máquinas e nem pelos inimigos. Bom, analisamos as comunidades dos jogos que nos referenciaram e chegamos num número aproximado de 800 mil a 1 milhão de jogadores. Nosso público tem de 25 a 40 anos e são majoritariamente homens. Para validar isso, nós criamos uma pesquisa, e essa pesquisa também nos mostrou que temos acesso a um público secundário, que são jogadores com arquétipos de killer, que se interessam em competir com o jogo. Cleaver é um jogo difícil e ele proporciona desafios, então nós podemos atrair pessoas além do público-alvo. Atualmente estamos com uma beta avançada do jogo, nós estamos indo, a partir de julho, para os polimentos finais, visando o lançamento para PC e Steam e também em outras lojas. O modelo de negócio de Cleaver é muito simples, valor unitário, então nós analisamos os jogos que citamos a vocês, colocamos um valor abaixo de todos eles, até porque Cleaver é uma experiência mais curta e também sabendo que os jogadores costumam aproveitar o período de oferta para comprar os jogos. Cleaver tem um preço baixo, um valor alto, e nós podemos atingir pessoas além do público-alvo. Para isso, nós precisamos entrar no mercado com força. E essa força a gente vai pegar da Big Starter para poder entrar na fase de polimentos finais da melhor forma possível, ou seja, até contratando alguém, e atrair publishers que possam fazer a divulgação e o marketing de forma eficiente e também levar essa experiência para o console. Eu deixo aqui o nosso contato para quem quiser nos procurar aí na Big, e muito obrigado a todos. Temos 3 minutos agora para os jurados fazerem perguntas. Alguém tem pergunta para fazer? Se ninguém tem, a gente vai dar prosseguimento, então. Então, muito obrigado. Teve perguntas. Próximo game educacional de impacto do Big Starter. Por favor, ao palco Legally Addicted. Peço que você fique só mais ou menos aqui nessa região aqui para dar tudo certo, te pegarem na câmera, funcionar o pointer. Você está pronto? Alô? Oi? Tá pronto? Posso ir? Posso dar? Pode. Valendo! Boa noite, eu sou Ivan e eu sou o time inteiro da Nonsense Bull. Esse é o Legally Addicted, ou como fazer um jogo sobre ansiedade enquanto tenta parar de fumar só para perceber que ficou mais nervoso e estressado e como tentar passar essa experiência para que o jogador repense os próprios vícios e decisões. Em resumo, eu quero fazer um jogo sobre empatia. Ah, quem sou eu? Eu sou um carioca de 35 anos, segundo casamento, tenho 3 filhos, sou arquiteto de formação, faço 3D há 15 anos e, talvez não por coincidência, sou fumante há 15 anos também. Nesse meio tempo, nessa minha carreira, eu tenho tentado usar a realidade virtual, a realidade aumentada, nos projetos para empresas como L'Oréal, Red Bull, o de baixo é para a Copa da Rússia, que foi todo animado no Unreal Engine. E nos últimos 6 anos eu comecei a aprender programação por conta própria, e fazendo protótipos e falhando. E esse jogo é o mais pessoal que eu pude fazer. É uma experiência para mim fazer e vai ser também, eu espero, para quem possa jogar. O jogador controla John Smoke, que é um funcionário dedicado que acabou de começar numa grande empresa. E logo no primeiro dia ele ficou até tarde preenchendo relatórios e não teve tempo de fumar nenhum cigarro. Cada novo jogo, um novo layout, e a cada andar que se desce, variações de posição, tamanhos e salas, levam o jogador a se perder mais e mais. Conforme o tempo passa, o medidor de ansiedade aumenta. Quando acabar, fim de jogo. Depois de um certo valor de ansiedade, as colisões com os objetos no espaço se tornam explosões e palavras de desincentivo, que fazem aumentar o nível de desemprego dele. Ao chegar no limite, nosso protagonista perde um pouco a cabeça e não consegue mais parar de alucinar. O material de escritório espalhado pelo espaço, como lápis, taxinhas e clipes, podem ser recolhidos para ter seu emprego de volta e também servem como munição contra seu grande inimigo, o cigarro. Ele é um dungeon crawler totalmente procedural. Você tem
uma dificuldade em tamanhos de níveis crescentes, a variedade das fases vai aumentando conforme você desce. Existem alguns chefes em meio aos níveis, com salas pré-programadas. São vários estilos de sala. Ele é todo dinâmico. Ele te leva a manter sempre o movimento. O timer que vai crescendo, ele não é indicado ao jogador qual é o tempo restante. Você pode aumentar o seu tempo pegando os itens, matando os inimigos, pegando a sua munição, diminuindo o seu desemprego. Isso leva a mostrar para eles a ansiedade que a gente que fuma sente às vezes. Eu trago esse mundo do Dungeon Crawler para um mundo familiar, onde todo mundo consegue se enxergar. Mas nessa eu inverto as mecânicas. O tempo agora é a ansiedade. A vida é o seu medidor de desemprego. E a sua fuga é pela sua própria sanidade. Com a familiaridade dos itens, você começa a perceber qual é o seu nível de vício no seu dia a dia. No açúcar, nos remédios, no refrigerante, no café e no próprio cigarro. A escolha é do jogador. E ele precisa entender isso não só no jogo. O jogo é uma ferramenta para falar com as pessoas. Eu vejo no entretenimento uma maneira de educar de maneira sutil, mas nem tanto às vezes. É preciso falar sério. O cigarro é responsável por 1 em cada 10 mortes no mundo, 7 milhões de pessoas por ano. Com o prêmio do Big Starter, eu pretendo montar minha empresa e investir no lançamento para os consoles. Já existe uma demo rodando em WebGL com 2 fases e o lançamento para PC também está sendo programado. E eu estou procurando uma publisher para me ajudar com o desenvolvimento para mobile, Android e iOS. Essas são algumas telas do teste para PC. Eu também vou contratar um programador para poder me ajudar a refinar o código e afinar os últimos sistemas, um músico também profissional para poder fazer a trilha personalizada, e estou procurando uma pessoa de PR para poder ser o porta-voz e community manager. Ainda falta fazer recompensas cosméticas, mais salas e assets e balanceamento dos níveis. Com a ajuda do Big Starter, em 4 a 5 meses eu consigo ter uma versão de PC completa com 10 fases e 2 horas de gameplay. A monetização também vai ser temática, vai ser o preço de um pacote de cigarro, $8,50 ou $6. O alvo é adolescentes, que é a idade em que a maioria das pessoas começa a fumar. Vou lançar pacotes periódicos ao custo de mais um maço com novos visuais. Desculpa, seu tempo acabou. Peço desculpas aí. Palmas para ele, gente. Nós temos 3 minutos para perguntas dos jurados. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui tem um microfone, deixa eu passar para você. Perdão. Oi, Ivan, tudo bem? Entender só que você falou dessa a mecânica que você tem uma barra que é porque é de vida, mas não é vida, é do quanto é que sobra de sanidade, ansiedade e tudo mais. Pô, como é que você ganha a fase? Só para entender o final ali que você tem que se manter naquele meio o maior tempo possível, é isso? É o mesmo você vai sair objetivo. para fumar no final? Eu não entendi. É o mesmo objetivo de um Dungeon Crawler. Você quer achar uma saída, descobrir os níveis. É exatamente o que eu ia falar agora, que eu estou desenvolvendo o sistema de loot, que é essencial nesse tipo de jogo, de conseguir mais armas, de conseguir recompensas cosméticas, armaduras. E o objetivo final seria você sair do prédio. Mas eu quero... Para fumar? Não, estou perguntando porque eu não entendi, entendeu? É isso que move o personagem. E a minha ideia é que seja um impacto para o jogador também chegar no final. Quando ele chegar, sair do prédio, eu vou dar a opção para ele. O personagem fuma ou não fuma? Se ele decidir fumar, o personagem vai morrer, ele vai perder o jogo e tem que começar tudo de novo. Ou fica mais difícil, né? Sei lá, a próxima. Ou o cara volta e fica mais difícil ainda a próxima fase. Sei lá, entendi. Você comentou nessa relação de console e mobile para um jogo 3D, enfim, que você tem que percorrer ambientes, pode ser uma questão isso. Como é que você vai pilotar o personagem em cada um dos casos? No console, pela demonstração que você deu, já fica mais intuitivo de entender, mas e no mobile? Como é que você vai pilotar o personagem? Como é que é a mecânica do jogo? Bom, é básico, é um joystick virtual. Infelizmente é a opção, mas eu quero levar para o público
porque eu acho que um gameplay de 2 horas ainda é acessível para o público de mobile, mas tem que partir para o joystick virtual mesmo. E, por enquanto, hoje você só tem a movimentação e o mouse para apontar e atirar. São interações básicas. Obrigado. Dando prosseguimento às apresentações ao pitching do Big Starter, agora o 4º game da categoria Educação ou Impacto. Vem ao palco, por favor, Mompas. Valendo? Valendo então. Ei, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Queria agradecer também ao pessoal do Big, o evento, a oportunidade de apresentar, e a Patrícia, que recebeu a gente. Bem, eu sou a Hanna, a gente vai apresentar o Mompas. Eu vim com o Bruno e com o Gabriel, que são os programadores, e a Mari, que é a designer. O Mompas ele é um jogo do universo de palavras, vocês estão familiarizados com os modelos, tem caça-palavras, a dedanha, stop, palavras cruzadas, mas a gente acredita que o potencial do smartphone permite a gente novas mecânicas com jogos de palavras, e aí a gente criou o Mompas. Na Google Play, a gente tem os 3 maiores jogos de palavras somando 30 milhões de downloads, e os menores cerca de 100 mil downloads cada um. Isso dá para os maiores jogos uma média de $100 mil mês, e para os menores cerca de $5 mil mês. É discrepante, mas é um mercado que gera lucro, e é um mercado que tende a crescer, já que cada vez mais pessoas passam mais tempo no smartphone, o acesso à internet está crescendo, e é o game do futuro mais democrático que tem. O nosso jogo ele é educacional e de entretenimento. Por quê? A gente foca bastante no desenvolvimento de vocabulário e ortografia, mas a gente não deixa de ser divertido e competitivo. A gente também dá uma atenção a uma ampla faixa etária, porque normalmente os jogos educacionais eles são voltados para o público infantil, e a educação é ao longo da vida. Então, a gente acredita que dá para jogar esse jogo, e a gente testou, eu sou professora, a gente testou na rede estadual de Minas Gerais, 200 alunos, de 11 anos a 18, e, é claro, a gente põe a família no meio, nossos avós também testaram, e eles gostaram muito dos jogos. Eu vou simular uma partida aqui para a gente entender a mecânica. A gente sorteio, saiu Big. B, I, G. Você tem que escrever o máximo de palavras possíveis que tem essas letras. Obrigada tem, goiaba tem, em outra ordem, está valendo. Brinde não tem, não marca ponto. Quando eu joguei, eu escrevi 5 palavras. E como a gente já joga há um tempo, a gente tira uma onda e escreve circunnavegabilidade para mostrar que a gente gosta de jogar. Se você não conseguiu pensar em nenhuma palavra ainda com B e G, não precisa ficar bravo com você mesmo. A gente tem 4 modelos de bônus para te auxiliar a progredir nas partidas. A gente também tem desafios. Por exemplo, a palavra não pode começar com nenhuma das letras sorteadas. Então, no meu exemplo, eu teria feito só 3 pontos ao invés de 5. O nosso jogo é mobile, que é a plataforma mais democrática que tem, para poder ter um acesso muito maior e mais educação. A gente trabalha com partidas online em tempo real, você pode enviar a partida para um colega seu. A gente tem 80 línguas cadastradas na API, o que permite uma ampla localização, e conta com a integração social do Facebook. O nosso modelo de negócios é baseado nos cases de sucesso. Então, a gente tem um modelo free-to-play, com monetização híbrida. A gente trabalha com rewarded ads, ads nativos e in-app purchase. O que a gente já tem pronto? A mecânica core do jogo toda. Eu estou distribuindo o celular, quem quiser jogar, para ter o feedback, cartãozinho, se cadastra, a gente joga. Eu trouxe para vocês também, se vocês quiserem jogar. E a gente vai lançar agora o Soft Launch em Portugal e Nova Zelândia para testar o inglês e português e ter um feedback maior. A gente investiu capital próprio no projeto até agora, mas a gente sabe que a gente precisa da portabilidade para o iOS, da loja, dos troféus e do impulsionamento para ter um game realmente significativo no mercado. O que a gente objetiva com o Mompas? A gente quer fazer um jogo educacional que abrange uma ampla faixa etária, ser democrático e popularizar. A gente quer ter campeonatos de Mompas. Igual existe campeonato de spelling nos Estados Unidos, a gente quer ter campeonato de Mompas, porque é realmente muito divertido.
Desde já eu agradeço a presença de vocês e aos nossos parceiros que tornaram possível a nossa programação. Obrigada. Temos 3 minutos para os jurados fazerem pergunta, por favor. Valendo. Parabéns aí Obrigada. o projeto. Um dado só. Você colocou aqueles dados de o quanto que esses jogos fazem, cada jogo faz, de 100 mil mês. É muito mais do que isso, tá? Então, com certeza. É porque, na verdade, a gente não tem verba para comprar Pra informação real e a gente trabalha com as estatísticas. Né? Para ter o EPN full. Não, mas é muito mais do que isso. Então, o mercado ainda é bem maior do que o que você colocou. Alguma pergunta a mais que alguém gostaria de fazer? O microfone aqui. Pode passar, por favor. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais o diferencial desse jogo em relação a esses todos os jogos que você mencionou. Então, a gente tem esse diferencial de ser um conhecimento que parte da pessoa. Então, você não tem que procurar palavras pré-programadas num aplicativo, você parte do seu conhecimento, do seu nível de vocabulário e da sua ortografia. Então, assim, por exemplo, a gente estava jogando com os desenvolvedores e eu falei que eu ia usar de exemplo a Vitória. A gente estava jogando e ela escreveu gorfar, ao invés de golfar. E a palavra correta é golfar. E ela ficou revoltadíssima porque ela perdeu, porque ela não tinha conseguido escrever. Então, é importante que o conhecimento, a gente pode citar Paulo Freire, parta da pessoa para ter um envolvimento muito maior, e porque é envolvendo que a gente desenvolve. Então, é muito importante ter essa liberdade dentro do game, e é uma mecânica diferenciada, que permite mais de 200 mil combinações, porque tem sorteio de letra, combinação de bônus, número de letras. Então, ele é diferenciado dos jogos que já estão no mercado. Outra pergunta? Temos tempo? Beleza? Obrigado, então. Obrigada. E para finalizar a apresentação do Big Starter de hoje, o quinto game e último da categoria Educação e Impacto, o projeto Ticolicos. Está preparado? Bora. Então, valendo. Bom, boa noite, gente. Nós somos os Lost Devs e viemos apresentar hoje o projeto Ticolicos. Os Lost Devs são compostos por 4 pessoas hoje em dia: o Brian, eu, o Rafael e o Vitor. O Gato não faz parte do estúdio. Bom, o Ticolicos ele é um canal do YouTube, tá? Ele tem aproximadamente 67 mil inscritos, é feito para crianças de 5 a 8 anos e faz vídeos curiosos e divertidos para elas, tá? O Lud é o mascote do canal e ele é o principal personagem que interage com as crianças. Bom, o quadro mais famoso do programa hoje em dia é o Qual é a Sua Dúvida? O Qual é a Sua Dúvida é um quadro que o Lud vai até crianças e faz perguntas simples para elas, como por que chove ou por que neva, e depois ele vai atrás de um especialista e responde essas perguntas de forma correta. Tá? O nosso jogo ele vai ser uma continuação do quadro Qual é a Sua Dúvida? Ele vai ser um adventure point and click nos moldes de Ilha dos Macacos, Pantera Cor-de-Rosa e Grim Fandango. Tá? Bom, mas o que é que o nosso jogo ensina e o que ele quer passar para as crianças? No jogo, a criança é livre para fazer o que ela quiser. Tá? Então, ela vai clicando nas coisas, conhecendo, vendo o que está acontecendo ali, de acordo com uma pergunta que foi feita para ela no início. Um exemplo, por que neva? Bom, primeiro ela junta informação. Clica em tudo que ela quiser, fica à vontade. Em seguida, ela monta na cabeça dela o que ela acha que é a resposta dessa pergunta. Nesse momento, não importa se ela está certa ou errada, porque, em seguida, ela vai ser apresentada ao experimento. Mas, olha, perceba o que a gente está fazendo aqui. Ela fez uma pesquisa nesse momento que ela clicou em tudo e conheceu tudo em volta. Então, ela montou toda uma biblioteca ao redor da pergunta que a gente fez. Em seguida, ela criou hipóteses. Tá? Então, ela pensou na cabeça dela e falou, será que é isso? Será que é aquilo? Bom, tudo bem. Em seguida, ela vai ter uma comprovação por experimentação. A ideia do jogo é passar método científico para uma criança. Bom, esse é o experimento. O experimento é uma atividade simples, que essa criança tem total liberdade para brincar com ela e provar ou desprovar tudo que ela encontrou durante o caminho. Durante esse experimento também tem um tutor que vai responder essa pergunta para a criança da maneira correta, além dela poder provar e desprovar o que ela achou. Tá? Bom, vamos para a parte de business. Jogos, pelos dados da Metari, de 2017 até 2022, vai ter um aumento absurdo no mercado geral de jogos educativos. Tá?
Baseado nisso, a gente montou uma análise SWOT, porque a gente precisava posicionar o nosso jogo num mercado que é relativamente competitivo. A gente percebeu que o maior valor do nosso jogo é que, enquanto a maioria dos jogos educativos tenta fazer uma educação tradicional por repetição, então faça 2.000 contas de matemática, traduza 3.000 frases do inglês, no nosso jogo nós estamos fazendo um apelo mais construtivo, e nós estamos tentando fazer a criança construir esse conhecimento sobre método científico a partir de várias experiências. Tá? Como tem marionete no nosso jogo, muita gente fala que é um ambiente muito definido. Nesse momento, desde 2013, nenhum jogo é lançado em escala grande como educativo dos IPs mais conhecidos. Tá? Bom, o nosso posicionamento no final fica o seguinte: crianças de 5 a 8 anos, classe média alta, ou média alta, perdão, e no modelo de negócios premium. Por quê? A gente quer que essa criança tenha a habilidade de jogar o jogo inteiro para ela poder aproveitar tudo que a gente tem para ensinar para ela. Então, ela vai ter que pagar uma taxa simples no começo, o pai, no caso, e depois ela está livre para fazer esse jogo. Tá? O marketing vai ser inteiro em cooperação com o canal do Ticolicos. Então, o tempo todo, eles vão estar no canal deles colocando as coisas para a gente, falando como o jogo está indo e fazendo a propaganda para que a gente possa pegar aquela base de usuários deles. Além disso, a gente vai fazer propaganda em todas as mídias digitais possíveis que a gente conseguir. Tá? As plataformas de lançamento são a App Store, inicialmente no iTunes, tá? E, se possível, ao mesmo tempo, no Android. Bom, nosso roadmap começa assim. Estamos atualmente em pré-produção. A gente vai precisar de muitos pedagogos para ajudar a gente com esse desafio. O dinheiro do Big Starter vai ajudar a gente a ter melhores pedagogos ou pedagogos por mais tempo, que vão melhorar a qualidade do nosso jogo. Seguindo na parte de produção. Nesse momento, crianças da cidade não estão totalmente alfabetizadas e elas precisam que tudo que esteja lá seja dito para elas. Então, nós precisamos de uma narração de altíssima qualidade, que é onde o dinheiro do Big vai ajudar a gente mais um pouquinho. Tá? Em seguida, nós passamos para o QA, Alpha, Beta. Tentamos fazer o porte do Android, que, se tudo der certo, sai junto para o Dia das Crianças de 2019. Tá? Esse é o projeto Ticolicos. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Nós temos, então, 3 minutos para os jurados fazerem perguntas. Vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer? Tranquilo? Você faz? Tem o microfone aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação de vocês com o canal. Vocês são do canal? A gente fechou uma parceria com eles, tá? E esse jogo ele vai ser em total cocriação com eles. Porque o universo deles é feito para YouTube e a gente necessita de muito mais coisa do que eles têm no momento. Então, eles vão estar criando a expansão do universo ao mesmo tempo com a gente, enquanto a gente monta esse jogo e depois faz um lançamento conjunto, expandindo tanto o quadro deles, o Qual é a Sua Dúvida, junto com o jogo. É isso então, jurados. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente teve aqui a apresentação dos 10 projetos que concorrem ao Big Starter. A gente vai ficar sabendo quem são os vencedores amanhã, na premiação do Big Festival, que acontece à noite. Então, estão todos convidados. Agradeço a presença de todos e logo continuamos os painéis aqui na sala. Obrigado.